Olá, meninas, tudo bem? Bem-vindas! Hoje é o nosso segundo dia do programa para a gente se reconectar um pouco mais com a nossa essência, poder viver um pouco mais a nossa verdade, né? E é claro, sempre de uma maneira muito colaborativa. Quando a gente fala, vamos viver nossa verdade, vamos nos reconectar com a nossa essência, a impressão que pode dar é que é um pouco individual, né? Mas na verdade não. Quando a gente busca um processo de autoconhecimento, quando a gente abre portas, abre caminho e mergulha dentro da gente, a gente causa uma transformação que ela é interna, mas que também se espalha, também colabora. É simples, é só a gente pensar assim. Se eu hoje vibro em uma energia em que eu estou realmente mais feliz comigo mesma, mais satisfeita, se eu me encontro hoje mais confiante, mais esperançosa, eu vibro isso e eu ressoo isso, eu compartilho isso com quem está ao meu redor. E nos momentos que a gente vive hoje em dia, nada melhor do que estarmos juntas e unidas aqui para o nosso bem e o bem de toda uma constelação, de toda uma nação, da sua família, por exemplo. Então, não é individual. Trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar a nossa reconexão também faz com que todo o nosso entorno evolua, né, junto com a gente. Aí você pergunta para mim, Yari, mas existe o livre-arbítrio, não existe? As outras pessoas, elas podem escolher vibrar ou ressoar ou não. Sim, existe. Mas energeticamente falando, quando a gente está estruturada, a gente vibra uma energia que é muito mais potente do que a energia da sombra. Então, seguindo nesse caminho, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre observação. Ontem, o nosso exercício, ele foi um exercício de observação, mas um exercício mental. A gente acionou ali uma parte, né, do nosso corpo, que é composto de de vários corpos, que é o emocional, o físico, o mental. A gente acionou o mental ontem, quando a gente conversou e falou, vamos refletir e pensar e nos observar quais são os meus pontos positivos, quais são os pontos em que eu preciso melhorar. A gente trabalhou muito aqui, né? Nossa mente trabalhou, a gente saiu da zona de conforto, foi buscar ali, né, simbiose, foi buscar ali sincronicidade, a gente foi buscar quantidades iguais uma outra e a nossa mente trabalhou. Hoje, o meu convite é que a gente continue nesse processo de mergulhar dentro da gente, tá? Porque pra gente se reconectar com o que tá aqui dentro, a gente precisa se olhar, a gente precisa se observar. E o tema hoje é esse, a gente continua nossa observação. Durante toda a nossa vida, a gente vai passando por experiências, tá? E a gente vai trazendo personalidades para a nossa frente. A gente vai trazendo uma experiência, passa por uma sensação, uma emoção, grava isso na nossa memória e a gente vai trazendo personalidades. A gente vai dividindo o que é bom ou o que é ruim. E a gente vai criando o que na yoga a gente chama de Maya, tá? Que são os véus da ilusão. A gente vai criando características nossas, personalidades, como eu me posiciono, como eu me comunico, como eu reajo aos acontecimentos, como eu me comporto em sociedade, como eu me relaciono. E para que a gente consiga se reconectar com a nossa essência de verdade, a gente precisa desconstruir todos esses véus que a gente criou no decorrer da nossa história. E não é fácil. Não é fácil porque é algo que o nosso ego, é algo que o nosso eu
como identificação, gosta, porque ele se identifica com isso. Pensa que é um caminho mais fácil, é um caminho mais seguro. Por quê? Se eu sei que aquilo é bom para mim ou que aquilo não é bom para mim, e eu já sei qual é a personalidade que eu aciono para enfrentar essa dificuldade ou esse momento de alegria, eu estou na minha zona de conforto. Eu já sei como é que eu funciono, eu já sei o que eu preciso falar, como eu preciso fazer. Eu consigo controlar, inclusive, o que eu tenho que sentir naquele momento. Para que a gente se reconecte com a nós mesmas, para que a gente buscar nossas verdadeiras fortalezas, para a gente buscar o que a gente veio fazer aqui, o que a gente veio vibrar aqui, para a gente se sentir feliz, tá? Feliz, poderosa, alegre. Para tudo isso, a gente precisa ir tirando esses véus, a gente precisa ir desconstruindo. Então, hoje, a gente vai continuar o nosso processo de observação. Só que agora a gente vai se observar de uma outra maneira, tá? Primeiro, quem gosta aí de tomar nota, pegar papel, caneta. Primeiro, eu vou pedir para que você faça uma reflexão profunda e tome o tempo que for necessário. Pausa o vídeo, volta depois, não tem problema nenhum. Mas toma o seu tempo necessário, tá? Para fazer essa análise. E peço mais. Quando eu estiver fazendo esse exercício agora, essa análise, responde 2 vezes. Como assim, Ari? Por que responde 2 vezes? De cara, a primeira resposta que a gente dá é a nossa mente trabalhando. Vou pedir para você responder então 2 vezes para sentir com o coração. Traz presença para o exercício. Sente com o seu coração para dar a resposta, tá? Primeiro exercício de observação é você se observar em sua constelação. Como assim, Ari, constelação? A gente usa o universo como referência. Então, você está aqui, você é o seu planeta, e aí você tem outros planetas ao seu redor, você tem astros, você tem estrelas. Então, a gente usa o universo como referência e fala constelação porque a gente se encontra em um movimento com o entorno. E aí engloba tudo ao nosso redor. Vamos observar como é que está você na sua constelação? Como está você hoje no seu dia a dia? Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é como está você com você mesma. Conta pra você. Tá satisfeita com o seu comportamento com você? Tá satisfeita com a atenção que você tem se dado? Tá satisfeita com o cuidado que você tem se dado? Tá satisfeita com o respeito que você tem se dado? E dá uma nota pra você. Dá uma nota de 0 a 10. Dá uma nota de 0 a 10 e observa. Observa. A gente vai falar muito isso aqui hoje. Depois que você se aprofundou nesse caminho, vamos pensar numa outra observação. Como está as suas relações? Como estão as suas relações? Como está a sua relação na sua família? Como está a sua relação com seus amigos? Como estão as suas relações? Você sente que precisava se dedicar um pouco mais? Sente que tá tudo bem, que tá tudo ótimo? Dá uma nota, vai lá, observa de 0 a 10. E se durante esse processo já vierem alguns insights de coisas que você precisa fazer, movimentos energéticos que precisam ser feitos, pode trazer. Como está você no seu trabalho? Próximo ponto para a gente pensar. Como que você está no seu trabalho? Como que você está financeiramente falando? Está satisfeita financeiramente? Está satisfeita com o seu trabalho? Ou não está satisfeita? Tem propósito no seu trabalho? Não tem propósito no seu trabalho? Traz uma nota aí. Próximo ponto. Como está você e a sua espiritualidade?
E quando a gente fala em espiritualidade, respeitando todos os dogmas e todas as religiões, como está você com o seu Deus? Não importa o nome que você dê, como que você está? Mais um ponto para você observar. Como estão os seus hábitos? Como está o seu lifestyle? Você tem construído hábitos saudáveis? Tem vivido momentos prazerosos? Como que está essa questão? De 0 a 10. Eu sugeri alguns pontos que eu acho importante você observar. Mas por isso que eu falei que você pode dar pausa e continuar. Traz outros pontos importantes da sua vida. Traz outros pontos que você sinta que precisa avaliar. E dá uma nota de 0 a 10. Não vou falar hoje aqui para você escolher um para começar. Não. Só observa. Dá a sua nota. Traz os seus insights para você começar a realmente dar uma atenção em como você está hoje, como você está se comportando, como as coisas ao seu redor estão acontecendo. Vamos trazer presença para a nossa vida. É muito importante que a gente traga presença para que a gente faça uma desconstrução e evolua. Bom exercício, né, Ari? Mas tem mais um. E esse agora que eu vou passar para vocês, a meu ver, para mim, ele foi e é o melhor, extremamente impactante. Meu processo de despertar, ele começou quando eu engravidei da Isabeli. Porque assim, quando a gente fala em despertar, a gente vive momentos catárticos, né? Que são aqueles momentos que a gente expande, a gente vive momentos catárticos, mas tem catarses, enfim. Mas o processo de despertar, ele é longo, ele acontece a vida toda. Depois que ele começa, ele não para mais. Então, se você tá aí junto comigo, que tá se identificando com isso, estamos juntas. Ele não para mais. Meu processo de despertar começou quando eu engravidei da Isabeli. Eu já vinha num movimento de transição de carreira e quando eu engravidei dela, muitas coisas mudaram e eu despertei para muitas coisas. Quando ela nasceu, o meu processo de despertar continuou. Foram transformações intensas com a maternidade, um movimento intenso dentro do meu corpo, um movimento intenso de reconexão meu com a mulher, com a Vênus de verdade. Ser mãe. Mas as que não são mãe também passam por isso. E meu processo de despertar, ele teve um ápice de uma busca tão profunda quando meu pai faleceu. Meu chão caiu e eu precisava me segurar. Por isso que a gente fala que o processo de despertar, ele é contínuo. Eu precisava me segurar em mim, eu precisava me segurar em algum lugar, e esse lugar está dentro de mim. E de lá para cá, vou seguindo, me desconstruindo, me observando e vivendo o meu despertar. E os exercícios, um exercício muito profundo que eu vou passar agora para vocês, que é o exercício que na prática traz a transformação, é o exercício da gente observar nossas emoções. Como assim, Ari? Observar nossas emoções. A gente precisa aprender a observar como a gente sente, como a gente reage a todos os acontecimentos da nossa vida. Quando a gente vem para esse lugar de observador dos eventos que acontecem, de compreender de verdade nossas emoções, nossos sentimentos, as coisas vão clareando, as coisas vão evoluindo. Então, quando você receber alguma notícia, eu vou te pedir para fazer isso hoje, depois do vídeo, até a nossa aula de amanhã. Observa quando alguém fizer uma ligação para você. Qual foi a sensação que chegou? A primeira sensação que veio? Veio uma felicidade? Veio uma ansiedade? Veio uma alegria? Veio uma preguiça? Percebe, tá?
E aí quando você fizer essa pausa e perceber como as emoções estão fluindo dentro de você, conforme os acontecimentos vão chegando, você começa ativamente a meditar, a se olhar, a trazer presença para o momento. E aí eu vou te pedir mais uma coisa. Observou a emoção? Veio, por exemplo, a alegria? Veio, por exemplo, a raiva? Sente. Sente, para, e aí aprofunda mais um pouco. Pergunta, por quê? Por que veio a alegria? Por que veio a raiva? Normalmente a primeira resposta do porquê, ela é mais superficial. É o ego que fala, é a vítima que fala. Tudo bem, não tem problema, somos várias. Pergunta por quê de novo. E vê se não muda a resposta. E aí pergunta por quê mais uma vez, para se aprofundar mais um pouco no porquê de verdade daquela emoção. Esse exercício é um exercício que eu faço o tempo todo. E vocês vão perceber que vocês vão tomar gosto por essa prática, vão começar a fazer isso o tempo todo, começar a se observar, observar como você tem sentido as coisas diante de você. E não é ainda reagido, tá? A gente vai falar de reação amanhã, para os exercícios de hoje não ficarem tão intensos. É como você tem sentido o que tem chegado para você. É a sua criança que ficou feliz, triste? Ou sua alma que já está ali presente, está contente? A ligação que você recebeu te fez feliz porque mexeu com o seu ego ou porque tem algum propósito de compartilhamento ali? Aprofunda a observação dos seus sentimentos. Ninguém ensinou pra gente isso, né? Mas observar nossas emoções, a gente deveria aprender desde sempre. Deveria aprender na escola. Quando você se olha de verdade, observa suas emoções, você está tirando o véu que eu falei há minutos atrás. Tirando o véu e enxergando de verdade quem você é. E aqui, ó, sem julgamento. Sem julgamento de, ai, pensei isso, pensei aquilo, não foi legal, não. Se libera disso. Somos seres reais. E seres reais são assim. Seres reais têm sentimentos ruins, sim. Seres reais têm comportamentos ruins também. Então se observa, faz isso até amanhã no nosso próximo encontro e anota se você percebeu que o comportamento mudou, que a reação mudou, que você se sentiu mais confortável dentro do seu próprio corpo. E é claro, a gente não encerra por aqui. Me encontra lá no canal do YouTube que a gente vai fazer uma meditação hoje sobre essa observação mais profunda. Te vejo amanhã.